Fala galera, tudo bem? Meu nome é Felipe, mais conhecido como Ori. Esse material é um material extra do curso do Vôlei Renata Academy, que foi oferecido aqui no Parque do Taquaral, né, na sede do Vôlei Renata, em dezembro de 2023. Porém, estou deixando esse material extra também no meu canal do YouTube, para caso alguém queira compartilhar, quem interessar, também deixar o material aí para vocês entenderem, né, como que é o processo de avaliação dos fundamentos que a gente trabalha, né, aqui no Vôlei Renata. Eu sou analista de Vôlei Renata desde 2017, da equipe adulta, né, 2016 com a categoria de base, e no ano de 2023 agora também eu tive a oportunidade de estar com a Seleção Brasileira Sub-19 masculina no Campeonato Mundial da categoria e com a Seleção Adulta nos campeonatos do Sul-Americano, Pré-Olímpico e no Pan-Americano também. Então, falar um pouco para vocês de como é feita a avaliação dos fundamentos, né, como cada fundamento é analisado pelos analistas, né? Eu vou trazer um exemplo claro dos critérios que a gente usa aqui, que usamos na seleção brasileira, porém isso não é uma verdade absoluta. Não é o passear nosso, não é o passear que deve ser seguido por todos, né? Cada um tem sua adaptação e isso vai de acordo com a leitura do jogo, de acordo com o nível, de acordo com a dificuldade técnica que o campeonato, que os jogadores têm, né? Então por isso é muito maleável isso, né? Esses critérios eles são ajustados sempre no início da temporada. Então a gente faz uma reunião para ver se a gente mantém os critérios que a gente tinha no passado, se a gente faz alguma alteração, também para avaliar as tendências, né, que o voleibol segue, nossa modalidade vai mudando muito ao longo do tempo, então para avaliar essas tendências e ver se a gente faz alguma alteração nesses critérios. Por isso não é uma coisa fixa, né? O intuito desse vídeo é somente trazer para vocês um pouco, uma ideia geral de como é feita hoje aqui no Vôlei Renata a análise dos fundamentos. Dentro do jogo de voleibol, os fundamentos se relacionam de maneira cíclica e permanente, ou seja, eles vão se repetir ao longo do jogo, né? Então a cada rally há uma repetição, na maioria das vezes, desses fundamentos, e permanentemente eles estão ligados, ou seja, um depende do outro, a qualidade de um influi diretamente na qualidade do outro, né? Seja, por exemplo, no exemplo do saque que eu vou usar aqui agora, quando você realiza um saque bom, é que você promoveu uma dificuldade para a equipe adversária na recepção. Quando você faz um ataque bom, você promove uma dificuldade da equipe adversária em defender e bloquear. E por aí vai, né? Todos os fundamentos eles vão se relacionando permanentemente ao longo do jogo. O critério de avaliação nosso ele é definido em uma grade escalar, ou seja, definimos escalas de avaliação que vão de perfeito, muito bom, ponto, até erro, ruim, né, que gera um ponto para a equipe adversária. Então, dentro desses dois extremos, existem critérios, né, existem avaliações intermediárias que vão falar se o fundamento foi positivo, negativo, se foi indiferente dentro do jogo, né, se não afetou a equipe adversária como era o objetivo. Então, a partir dessas características, né, da gente poder qualificar os fundamentos, a gente tem ali a avaliação posterior deles, e aí percentual de desempenho, né, aproveitamento, eficiência, eficácia e tantas outras fórmulas, né, para avaliar a execução do fundamento por um atleta. Na linguagem do programa que usamos, aqui a gente usa o DataVolley, mas diversos outros programas, planilhas de Excel também adotaram essa simbologia por ser algo comum, né, algo muito difundido no voleibol atual. Usamos 6 símbolos, né, que a gente encontra aí no teclado do nosso computador para que esses fundamentos sejam avaliados. Então, quando eu falei agora há pouco de excelente, muito bom, perfeito, ou senão quando a gente pensa do ataque, aquele ataque que gera ponto, a gente fala do símbolo de hashtag, que é o símbolo que a gente usa para essa ação perfeita. Do outro lado extremo, quando a gente fala de erro, né, então, por exemplo, um saque errado, uma recepção errada, algo ruim dentro do jogo, a gente usa o símbolo de igual. Então, esses dois extremos definem o primeiro passo da nossa escala. Entre eles temos símbolos como o barra, né, o exclamação, o negativo e o positivo. Então, para cada fundamento, a gente vai falar um pouquinho agora, né, de cada fundamento, eles vão ter uma característica. Então, para o saque exclamação vai ser um tipo de saque, o saque, já na recepção, a recepção exclamação, outro contexto do jogo, né, outro contexto de avaliação. Então, esses símbolos são usados por nós, né, no nosso computador, para os programas, né, entenderem o que foi realizado no jogo, como forma de avaliação.
Para começar então a falar dos fundamentos, vamos começar por aquele que inicia os ralis, o saque. O saque que pode ter vários tipos de execução, como viagem, o flutuado, o saque do chão, né? São tantas as variações, o saque híbrido que hoje é presente também, né, nos jogos aí da nossa modalidade, né, que mescla um pouco do saque viagem e do saque flutuado. Esse fundamento, ele começa, se a gente for lá na escala, ele começa com o fundamento do saque perfeito no ace. Então o ace é aquele ponto direto de saque, que a equipe que está sacando leva o ponto já na primeira ação do rally, né? Então ele pode ser ou o ponto direto no chão, ou a bola que espirra na recepção adversária e vai para fora, ou se não essa bola que espirra, alguém faz o segundo contato, mas é impossível retornar a bola para o campo adversário, né? Então esse é o saque perfeito, o saque hashtag, né? Ou saque ace também, como é conhecido. O saque barra, ele vai ser um pouco parecido com o ace, né? Na questão do efeito para o time adversário. Ele vai impedir que a equipe adversária construa um ataque e a bola consequentemente volte de cheque. Por isso a gente chama saque-cheque ou saque-barra, né, na avaliação que a gente usa no DataVolley e nos outros programas também. Então, esse saque-barra, como vocês estão vendo no vídeo, ele impede que a equipe adversária construa um ataque e traz a oportunidade de ataque para a equipe que realizou o saque. O saque positivo é aquele saque que gera um passe C na equipe adversária. Eu sei, a gente não falou ainda da recepção, né? Mas lembra que eu falei para vocês que os fundamentos eles vão se relacionar diretamente? E acredito eu que a parte de saque e recepção seja o que mais fique claro nisso, né? Então, um saque bom vai gerar uma recepção negativa. Então, quando a gente fala de saque positivo, a recepção adversária é negativa, ou seja, o levantador não consegue usar bolas de primeiro tempo, bolas concentrais, e na maioria das vezes ele é obrigado a usar bolas mais altas, sem tanta aceleração. Nesses casos ainda, normalmente, ele possui apenas duas opções de ataque, que são as extremidades ou se não a pipe numa bola alta, né? Então já limita um pouco a velocidade e a ofensividade da equipe adversária justamente pelo efeito positivo que o saque tem. Quando a gente fala de saque exclamação, e aí é um pouco relacionado também à recepção, a gente fala das recepções que ficam em uma zona intermediária, ou seja, em cima da linha dos três, ali próximo à região da linha dos três, que depois vocês vão ver na recepção exclamação para ficar mais claro. Esse saque ele permite a ação da primeira bola, então há a possibilidade de primeira bola, só que o levantador está afastado da rede, então facilita também o bloqueio devido à altura da bola. Nessa situação, o levantador tem a capacidade de escolher, né, o atacante que ele quer usar. Então ele tem no mínimo 3 atacantes, o central e as extremidades, né? E ele pode escolher esses atacantes de maneira tática, ou seja, ele pode ter uma escolha ali confortável porque o passe deu essa opção para ele escolher, né? Então esse é o saque exclamação, que é diretamente ligado à recepção exclamação também, que a gente chama também de B-. O saque negativo, ele é o saque que gera uma ação positiva da equipe adversária na recepção. Ou seja, o time adversário joga com passe próximo à rede. O levantador ele tem 4 opções de ataque, incluindo a pipe, né? 4 opções de ataque, todas com bolas rápidas, né? Então essa é a situação mais negativa que o saque tem, né? Exceto o erro, claro, mas mais negativa porque não gera o efeito no time adversário. O time adversário consegue construir um ataque bom, um ataque com velocidade. E esse saque negativo não tem efeito, né, no passe adversário, justamente pela recepção, pela qualidade da recepção que o nosso oponente teve ali no rally. E por último, né, na nossa grade escalar, o saque errado, que pode ser ou na rede, ou para fora, ou com alguma infração, seja antena, seja o saque que o sacador pisou na linha, né, mas tem essas são as avaliações do saque, né, do fundamento saque perante a nossa análise de desempenho. Passando para a recepção, acredito eu que seja um fundamento que a gente consegue mais ter clara a ideia da grade escalar, né, de avaliação. Vamos fazer igual ao saque, vamos começar pelas ações mais importantes, ações positivas, né? Então quando a gente fala de passe A, o passe hashtag nosso, a gente fala de passes que
estão próximos à rede e estão próximos também ao setor central da quadra. Eles também variam um pouco para o setor da 2, um pouco para o setor da 4, mas eles sempre estão próximos à rede e com bolas confortáveis para o levantador ter ali a escolha deles, né? Nesse tipo de passe é onde o levantador normalmente consegue usar bolas bem rápidas, primeiro tempo, bolas aceleradas nas extremidades, a pipe, né? Então essa proximidade do passe à rede facilita o jogo com o meio e também com os outros atacantes. Quando o passe sai um pouco da rede, o levantador ainda consegue ter o uso de todos os seus atacantes, né? Mas ele perde um pouco a velocidade com o primeiro tempo e também com as extremidades. Então ele fica um pouco limitado nessa escolha. Por isso que o passe ele fica positivo, porque ele gera um pouquinho mais de desconforto para o levantador. Nesse passe positivo, muitas vezes, as bolas também ficam mais para os setores. Então fica um pouco mais para 2, mais para 4. Então essas avaliações são também relacionadas a onde está ali a bola para o levantador fazer o levantamento. Nas recepções de exclamação, que a gente chama de B-, o levantador tem a bola próxima à linha dos 3. E aí ele tem o uso do central e de todos os seus atacantes, porém com uma velocidade mais comprometida. É mais difícil ele fora da rede acionar o primeiro tempo. Então muitos times trabalham com um volume muito baixo de primeira bola, né, de bolas com os atacantes de meio, nessa situação de passe exclamação, de passe B-, né? Como eu comentei com vocês na hora do saque, que eu estava falando do saque, essa recepção B-, ela permite o levantador ter uma ação, uma escolha tática. Ele não fica limitado, ele pode escolher a altura da bola, a velocidade, né? Pode escolher os atacantes e a combinação que ele vai usar com mais facilidade, mas ele está bem afastado da rede, né? Então isso acaba dificultando para os atacantes e facilitando um pouco mais para os bloqueadores. Nas recepções negativas ou passes Cs, os levantadores eles tocam a bola fora da linha dos 3, né, bem afastado da linha dos 3, ou esse levantamento também é feito por outros jogadores da mesma equipe. Então toda vez que um ponteiro, um central, o líbero ou o oposto fazem o levantamento, nós consideramos como passe C, porque ele não passou pelas mãos do levantador também, mesmo que seja ali próximo, né, às zonas de passes positivos e exclamação. Esse passe C condiciona o levantador a utilizar bolas mais altas, né? Isso facilita muito o bloqueio, né? Por isso que os atacantes têm um pouco mais de dificuldade nesse tipo de bola. Então, esse passe negativo, ele é gerado através de um saque positivo, claro, e ele tem nessa característica de ir limitando um pouco mais a ação ofensiva da equipe, tá? Esse passe negativo, ele também pode ser dentro da linha dos 3, claro, mas aquele passe que não chega com altura e o levantador tem que ir de manchete. Aliás, é muito importante ressaltar que todos esses critérios, né, até o diagrama da quadra, varia muito de acordo com a altura da bola. Então, se a bola chega de uma maneira confortável, a gente adota o critério usado nesse diagrama, né? Nós adotamos aqui no Vôlei Renata o critério que eu mostrei para vocês no diagrama. Se por um acaso essa bola vier um pouco mais acelerada, sem uma parábola bem definida, eu normalmente reduzo uma avaliação desse passe. Então, se por exemplo o levantador está tocando a bola na zona de passe A, porém essa bola veio mais acelerada, não veio com uma parábola, não deu conforto para ele, eu reduzo uma avaliação. Então o que seria um passe A vira um passe B. E por aí vai, né, em toda a sequência das recepções. As duas últimas englobam as recepções barra ou recepção de cheque, ou seja, o saque adversário foi um saque barra também e vai gerar uma recepção que devolve a bola para o time adversário, seja ela de forma direta ou também de forma que o jogador tentou controlar a bola e não conseguiu e outro membro da equipe teve que devolver a bola para o outro lado e a ação de ataque sucessiva será do oponente. E por fim, a recepção errada é aquela que vai promover um ace do adversário e ponto direto para o time adversário. Pode ser também, assim como eu expliquei no saque, ser direta, né? Ser bola desviada, ou se não a bola no chão no setor que corresponde àquele jogador, ou se não uma bola que foi espirrada, houve o segundo contato, mas é impossível de trazer ela de volta para a quadra, de volta para o jogo.
O ataque é o fundamento que tem como característica ser o maior responsável pela pontuação das equipes dentro do jogo de vôlei, ou seja, é o meio das equipes chegarem mais próximas de vencer o set e consequentemente a partida. Dividimos o ataque em 5 avaliações. A primeira avaliação do fundamento do ataque é a avaliação perfeita, usada como símbolo de hashtag. Nessa situação ocorre o ponto do ataque. O atacante conquista o ponto para a equipe dele. Isso pode ser de diversas formas, explorando o bloqueio, pontuando direto no chão, com bola espirrada na defesa, mas que seja o último contato ofensivo da equipe, o do atacante. A próxima avaliação do fundamento de ataque são os ataques positivos. Nessa situação, a equipe promove através do ataque uma impossibilidade de contra-ataque do time adversário, ou seja, o próximo ataque será da mesma equipe que realizou o fundamento. Nessa situação ocorre normalmente o uso do bloqueio, né? Então o ataque é positivo quando a bola bate no bloqueio e retorna para a equipe que atacou com condições de construir um novo ataque, ou na defesa também, quando a equipe faz um ataque muito forte ou bem colocado e a equipe adversária não consegue controlar a bola, devolvendo ela de primeira ou através de 2 ou 3 toques, mas a próxima situação de ataque é sempre da equipe que realizou o fundamento anteriormente. Nas ações de ataque negativos, a próxima oportunidade de ataque dentro do jogo vai ser sempre do time adversário, ou seja, o meu ataque não teve um efeito no jogo e essa bola ficou com o time adversário para promover um contra-ataque. Esse ataque negativo pode ser uma defesa do time adversário ou pode ser através de um bloqueio que minha equipe não consegue recuperar através da cobertura e tem que devolver a bola, mas sempre observando essa característica de que é o oponente que vai realizar a próxima ação de ataque. O ataque barra é o ataque bloqueado, ou seja, o time adversário consegue por meios do bloqueio o ponto direto. E por fim, o ataque errado. O ataque errado engloba todas as infrações, seja condução, toque na rede, toque na antena e, claro, as bolas que vão para fora ou são atacadas na rede. Nessa situação, o ponto é sempre do time adversário de maneira direta. Quando falamos de bloqueio, trabalhamos com 5 critérios de avaliação para esse fundamento. O primeiro e mais claro é o ponto de bloqueio, né? Não precisamos nem comentar muito sobre isso. Uma curiosidade que muita gente fica em dúvida é, quando a bola bate em 2 bloqueadores, para quem que a gente assinala o ponto, né? Nós, normalmente, isso em conversa com outros analistas aqui do Brasil também, né, nós adotamos a seguinte regra, que o ponto de bloqueio vai sempre para o bloqueador que tocou por último na bola. Então se a bola bate primeiro no central e depois no ponteiro, é o ponteiro que leva, né, o ponto que foi direto ao chão nessa situação do ponto de bloqueio. O bloqueio positivo ou amortecida, né, é uma situação muito comum durante os rallies, né, rallies mais longos a gente consegue observar bastante, que é, como o nome já diz, né, por ser uma ação positiva, uma ação que vai diminuir o potencial de ataque do time adversário através do toque no bloqueio. Esse bloqueio positivo tem como característica promover que a próxima oportunidade de ataque seja do time que realizou ela. Então, se eu tenho um bloqueio positivo, é o meu time que vai ter a oportunidade de realizar o próximo ataque. Esse bloqueio positivo pode ser o amortecimento da bola para que minha defesa tenha melhores condições, ou se não, ele pode ser também o retorno da bola para o campo adversário, onde a cobertura não consegue ter uma ação eficiente e acaba devolvendo de graça a bola para a minha equipe. Já no bloqueio negativo, acontece o contrário. A próxima ação de ataque é sempre do oponente. Então, o bloqueio negativo são aqueles bloqueios que a bola, mesmo amortecendo, mesmo tocando em nosso jogador, ela volta de alguma maneira para a equipe adversária, seja de maneira direta, através da cobertura da equipe adversária, ou seja após um contato da defesa, onde meu time não conseguiu construir, né, uma oportunidade de ataque nessa situação. O bloqueio errado são as infrações. Nelas entram toque na rede,
toque na antena da mão do bloqueador, algumas situações de invasão, então quando o atleta cai do bloqueio e invade o pé, né, por baixo da rede, a gente assinala como erro no bloqueio também, né, por ser uma situação após a ação de bloqueio. E o bloqueio barra são aqueles que têm como característica o ponto direto para o adversário. Então entram aí as exploradas do bloqueio, né, que são muito comuns também durante o jogo, durante os rallies, né, que geram o ponto para a equipe adversária. Quando falamos da defesa, falamos de 4 a 5 critérios de avaliação. A avaliação da defesa positiva, que é a primeira delas, né, na grade escalar, são as ações de defesa que promovem a oportunidade da minha equipe construir um ataque. Então, assim como o bloqueio positivo, ela vai anular o ataque do adversário e vai permitir com que eu tenha uma ação ofensiva na sequência. Essas ações positivas, elas também incluem as coberturas de ataque. Então, quando a bola bate no bloqueio adversário e minha equipe consegue controlar essa bola, também assinalamos como defesa positiva. As ações de defesa negativas são aquelas que permitam ao adversário construir um novo ataque, ou seja, os nossos defensores não foram eficientes, não foram capazes de controlar a bola no nosso campo e temos que devolvê-la para o campo adversário para que o nosso oponente, né, construa um novo ataque. E as defesas barras são aquelas ações de defesa que geram ponto para o time adversário. Então não há um controle efetivo da bola, seja por mérito do atacante ou falha da defesa, e o ponto é para o nosso oponente. E um quinto critério de avaliação entra na separação ou um adicional ali na defesa positiva, que é a defesa perfeita. Aqui no Vôlei Renata eu uso como defesa perfeita aquelas que permitem o uso do primeiro tempo no contra-ataque. Na maioria das vezes, claro, dentro da linha dos 3. Então posteriormente eu consigo analisar quantas defesas o meu time colocou dentro da linha dos 3 com oportunidade de uso do meio também. A avaliação utilizada nas bolas de graça é a mesma que usamos para recepção. Então basta só a gente adaptar, né, o critério para a hora da bola de graça, ou seja, excelente para as bolas perfeitas, positivo para aquelas bolas que seriam o passe B, exclamação para as bolas que seriam recepção B-, e também o passe C vira uma free ball, uma bola de graça negativa. Do mesmo jeito, aquela bola que o nosso jogador, bola vem de graça, o nosso jogador não consegue controlar e a bola vai para a equipe adversária, entra como free ball barra ou bola de graça barra.